Oi, gente. Nesse vídeo de hoje eu vou falar muito mais sobre o Papa Francisco. Por isso assistam o vídeo até o final, porque a gente vai trazer muitas coisas interessantes sobre esse Papa que foi, na média da Igreja Católica, um Papa muito mais progressista, que identificou corretamente que o cristianismo tem muito mais a ver com o humanismo anticapitalista, né? Enfim, mas brevemente eu tenho que falar também sobre o deputado bolsonarista Gustavo Gaia, que resolveu tentar fazer uma graça, né, com a morte do Papa Francisco e com Alexandre de Moraes, né? E foi criticado duramente pelos seus próprios apoiadores, que até eles olharam para o que o Gustavo Gaia fez e disseram para ele repensar, porque ele colocou essa imagem, né, do Alexandre de Moraes feita por inteligência artificial e disse: Moraes tem 24 horas para ser nomeado deu 24 horas para ser nomeado o próximo Papa, insinuando que o Alexandre de Moraes é um ditador e teria interesse no papado. Isso mostra mais uma vez o delírio da extrema-direita, do ódio que o próprio Papa Francisco denunciou. E eu vou mostrar isso para vocês. E também o delírio dele de achar que o Alexandre de Moraes é um ditador. Que isso faz parte de um delírio de pessoas que acham que quem não arrega para golpista é ditador. Eles daqui a pouco vão estar dizendo que o Flávio Dino também é ditador. O Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, assim como outros ministros do Supremo Tribunal Federal, não estão arregando para golpistas, o que é o mínimo que se espera de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas além de elogiar o Papa por diversas atitudes de generosidade com os homoafetivos, com os ateus, as críticas dele ao capitalismo, eu também quero falar brevemente de uma outra pessoa, do Hugo Calderano, que venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa, e esse é uma pessoa que coloca o seu patriotismo no talento da raquete, né? Não sei se o pessoal sabe aqui no canal, mas eu fui mesatenista amador na minha juventude, ganhei campeonato em colégios, cheguei a representar e jogar na Federação Baiana de Tênis de Mesa, cheguei a estar entre os 10 melhores mesatenistas da Bahia, né? E fiquei muito feliz com a vitória do Hugo Calderano. Meus parabéns ao Hugo Calderano. E a imprensa chinesa falou: perdemos, mas devemos agradecer, né? Só não gostei dos jornalistas chineses dizerem que foi a maior zebra da história, porque ganhamos o Hugo Calderano ganhou na casa deles. Não foi a maior zebra da história. O Hugo Calderano já estava entre os 10 melhores mesatenistas já há um bom tempo. Então, é claro que é um título histórico, inédito para o Brasil, mas não é essa surpresa toda. Era uma possibilidade. E a performance do Hugo Calderano foi maravilhosa. Meus parabéns a ele. Mas eu quero falar sobre o Papa Francisco, né? O que ele falou da Dilma, do Lula e do Bolsonaro? Do Lula, ele disse que foi condenado sem provas. Da Dilma, ele disse que é uma pessoa honesta. Vocês podem ver nessa reportagem, né? Ele disse exatamente isso, né? Aqui, ó. Por os últimos 2 presidentes e tal, ele disse aqui, ó: havia sido condenado sem provas e a ex-presidente Dilma tinha mãos limpas, disse o Papa Francisco. E eu, mais uma vez, dou meus parabéns, né, pela coragem que ele teve de defender a verdade, né, a verdade dos fatos. E sobre Bolsonaro, na época que Bolsonaro foi eleito, né, ele, cadê? Aqui, ó. Mandou um recado para os peregrinos e pediu à Procuradoria do Brasil que libertasse o povo brasileiro da onda de ódio e rancor que se alastrou pelo país, identificando a extrema-direita como essa origem. Não citou Bolsonaro, não deu essa honra para ele, digamos assim, né? Ele não nomeou ele porque mostrou que ele não é tão importante, mas o que ele produz de danoso, ele identificou. E Bolsonaro não foi encontrar o Papa Francisco, talvez em parte por se sentir atingido, né? Aqui, ó, que é livre do ódio, da intolerância e da violência, né? Apesar de não citar as eleições brasileiras, isso gerou polêmica porque os apoiadores ficaram chateados, né, com as falas do Papa Francisco. Mas o Papa Francisco vai muito além disso, gente. Vai muito além disso. E eu quero destacar algumas coisas dele aqui, ó. Ele foi contra o capitalismo selvagem e defendeu a taxação dos super ricos. Aqui, nós nos identificamos claramente com ele.
Entendemos que não só as pessoas super ricas têm que ser taxadas, mas o lucro das grandes corporações empresariais. Isso dialoga com ser contra o capitalismo selvagem, né? Eu vou um passo além e critico o próprio capitalismo, porque, a meu ver, a natureza do sistema capitalista tende sempre à selvageria. Existem exceções nos estados de bem-estar social que taxam os super ricos, que taxam o lucro das grandes corporações empresariais, e tem um estado de bem-estar social forte que atende de forma universal a população em relação à saúde, educação, e é um capitalismo mais humanizado, digamos assim, mas mesmo nesses países sempre existe a tensão e forças empurrando na direção da desumanização. É por isso que a gente deve sim defender a taxação dos super ricos, das grandes corporações empresariais, defender um estado de bem-estar social, direitos sociais, mas deve compreender também que isso tem limites e que o projeto da esquerda tem que ser para democratizar os espaços de trabalho, para construir um socialismo radicalmente democrático, para ter como objetivo uma sociedade sem classes. O Francisco não vai tão longe quanto o que eu defendo. E eu sei a diferença. Mas um Papa dizer o que ele disse aqui, de fazer críticas expressas às políticas neoliberais, né? E defender um capitalismo mais humanizado, com direitos sociais, com isso daqui, quando você pega a média do que é do que são as lideranças religiosas da Igreja Católica, ele foi muito corajoso e ele foi muito progressista nessa média, né? Ele citou o capitalismo inclusivo como alternativa. Capitalismo inclusivo é um outro nome para social-democracia europeia, para estado de bem-estar social, não é? Apesar de antes de ser Papa, ele chamou a igreja à luta contra o capitalismo predatório. Essa reportagem da Agência Pública fala como ele fazia parte da teologia do povo, que tem ligações com a teologia da libertação, mas não apoiou a luta armada. Essa teologia do povo fala da igreja se aproximar mais dos pobres, fala mais da igreja se aproximar da mensagem cristã em relação a estar do lado dos pobres, estar do lado da classe trabalhadora, e é uma mensagem que tem muito a ver com a mensagem cristã e tem muito mais a ver com a mensagem da esquerda, né? Eu não vou ler a reportagem toda, mas ele diz, por exemplo, a desigualdade social e a degradação ambiental andam de mãos dadas e têm a mesma raiz, a do pecado de querer possuir e dominar os irmãos e irmãs e a natureza. E ele toca em uma coisa muito importante, de que o capitalismo estimula no ser humano o desejo de enriquecimento, de riqueza material e um desejo de poder sobre os outros e sobre a natureza. E esse poder é destrutivo de valores fundamentais, né? Então, aqui mais uma fala muito boa do Papa Francisco. Ele foi um Papa que deu bênção para casais homoafetivos, né? Ele disse várias vezes, né? E fez várias declarações generosas com relação à comunidade LGBTQIA+. Ele tem aqui, ó, nessa reportagem do Exame, 78 frases, né, 78 frases contra o capitalismo, né, dizendo que a igreja tem que estar do lado dos mais pobres, uma igreja pobre para os pobres, sobre o capitalismo. O ser humano está em perigo, no mundo não manda o homem, mas o dinheiro. O dinheiro deve servir, não governar. O dinheiro, em geral, governa no capitalismo. Sobre a crise financeira, vemos os efeitos de um capitalismo selvagem que impõe a lógica do lucro a qualquer custo. Quem morre não leva suas riquezas, o sudário não tem bolsos. Ele também disse, o mercado não resolve todos os problemas, né? Rezamos por quem lucra com a necessidade alheia durante a pandemia. Mafiosos, agiotas, que o Senhor toque seus corações. Aqui tem uma boa dose de ironia, metendo uma porrada em quem estava lucrando com isso. Aqui a generosidade dele com os gays, né? Se a pessoa é gay e busca o Senhor com boa vontade, quem sou eu para julgá-la, né? Primeiro rezem com filhos homossexuais. Não condenem, dialoguem, façam espaço para o seu filho se expressar. Ignorar um filho com tendências homoafetivas, eu diria, né? É uma falta de maternidade e paternidade. Apoia leis civis para garantir direitos dos casais homoafetivos, né? Sobre migrantes, também muita generosidade.
né? Ele tem posições, claro, mais conservadoras do que eu, em vários e vários pontos. Mas ele fez assim aos ateus. Quando ele conversou com uma criança que tinha pai ateu e perguntou para ele se o pai iria estar no inferno, ele, generoso, disse: Deus não abandona os bons. Então, assim, diferentemente de figuras bolsonaristas e da extrema-direita no mundo, inclusive o Papa Francisco falou de forma específica, deixa eu até mostrar, sobre o Trump, né? Deixa eu até mostrar a fala dele sobre o Trump, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Sobre o então candidato: quem pensa em construir muros não é cristão. Antes da posse de Trump, se for verdade, será uma desgraça fazer os pobres pagarem o preço do desequilíbrio. E foi exatamente o que o Trump fez no passado e está fazendo agora. Porque o tarifaço será pago pelos consumidores, porque o aumento dos preços vai ser repassado para os consumidores e quem sofre mais são os mais pobres. Em mensagem a Trump, ele disse: pede sociedade sem ódio, discriminação ou exclusão. Não adianta pedir isso para o Trump, não, nem para a extrema-direita. O que eu tenho a dizer sobre o Papa Francisco é que, embora eu tenha divergências com relação a algumas posições dele, que eu entendo em parte por serem posições da Igreja Católica, ele foi um Papa muito melhor do que a média do papado da Igreja Católica. Teve posições corajosas a favor do meio ambiente, críticas do capitalismo, generosas com ateus e com homoafetivos e com a comunidade LGBTQ+. Ele foi uma pessoa que incorporou de fato e tentou incorporar cada vez mais os melhores valores relacionados à tradição cristã. E esse pessoal que se diz cristão e dissemina ódio, né, que usa do cristianismo e da religião como arma, né, eles são, mais uma vez, demonstrando que não são apenas patriotas fake, não são apenas adeptos das fake news, mas são também cristãos e religiosos fake, falsos, né? E, infelizmente, tem uma parte da população que adora esses falsos ídolos, essas falsas personalidades, que não representam nenhum dos valores de generosidade e de empatia com relação ao próximo, né? Eu só espero que essas pessoas que apoiam acordem e percebam que esse pessoal não merece em nada o seu apreço, né? E episódios como esse aí do deputado bolsonarista só demonstram isso com mais clareza. Então, meus parabéns a Hugo Calderano e meus parabéns pela vida e pela obra do Papa Francisco, que predominantemente tem muita coisa que a gente deve sim elogiar. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.